Graças a Deus, salve todos quanto me ouvem com a paz do Senhor Jesus. Já é motivo de muita alegria estarmos aqui para poder falar do grande amor de Deus, como foi dito aqui o nosso irmão Elias. Como ele disse, nós muito nos alegra quando a gente vemos aqui as oportunidades que Deus tem nos dado para poder trazer a palavra de Deus. Sabemos que aqui Deus ele tem falado muito através dos servos dele, através da palavra deles, com cada um dos ouvintes, dos moradores deste bairro. Mas Deus ainda ele quer falar mais. Deus ainda continua falando ainda. Louvado seja Deus. Nessa noite creio que Deus ele vai continuar falando com cada um. Como diz as Escrituras, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E se nessa noite você ficar atento, se nessa noite você prestar atenção naquilo que Deus quer falar, Deus ele quer falar contigo. Louvado seja Deus. Basta você dar crédito, basta você prestar atenção. Às vezes somos muito ocupados com muitas coisas e não temos tempo para nada, mas é num lugarzinho, num tempo desse, onde Deus ele pode falar fortemente com cada um. Louvado seja Deus. Estarei lendo uma leitura bíblica aqui. Louvado seja Deus, onde escreveu o profeta Isaías, profeta messiânico. Isaías 53, no versículo 3, diz assim: E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quer saber o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pela sua pisadura somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, mas como ovelha muda perante aos tosquiadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus. Agradecido seja o nome de Jesus. Amados, queridos ouvintes da palavra de Deus, sabemos que Deus ele sempre veio chamando o homem, desde aonde o homem acabou se afastando ali no jardim do Éden, aonde a Escritura Sagrada vem nos falar, vem relatar a como cada um dos seres viventes, aonde o homem ele foi criado, a como a forma onde Deus criou o homem, aonde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos escreve que Deus ele fez o mundo, que Deus ali do nada, ele falando, ele disse que haja luz, que haja separação na face da terra, aonde Deus ali ele começou a fazer todas as coisas que habitam no mundo. Mas a Bíblia vai nos descrever no capítulo 3 de Gênesis, que ali Deus ele diz que façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aonde a Bíblia nos descreve que Deus ali ele fez o homem do pó da terra. E ali Deus ali colocou no homem o seu espírito de vida. E deu vida para o homem. E ali a Bíblia fala que para o homem não ficar só, também fez a mulher, a companheira, conjuntora, ajudadora, para estar do lado do homem. E ali Deus ele põe esses seres num jardim, onde todos conhecem, o jardim do Éden. E ali Deus vinha e falava com o homem.
gostava de comunicar com o homem, falar com ele, tinha intimidade. Adão, o primeiro homem da face da terra, ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com Deus. Deus vinha e falava com ele. Deus vinha e falava com Adão, falava com o homem. Mas Deus, ele deu uma ordem para o homem, apenas uma ordem simples, para que ele não pudesse não comer do fruto. E se por acaso um dia ele comesse, que ele morreria. E ali, louvado seja Deus, como muitos conhecem, aonde o homem acabou sendo enganado pela antiga serpente, aonde ali acabou se afastando do homem, aonde Deus acabou se afastando do homem por causa da desobediência. Mas Deus, ele nunca deixou de falar com o homem. Lemos as escrituras sagradas, onde Deus, ele vem sempre tratando com o homem, sempre tratando com o homem, aonde Deus vem tratando com o homem na geração de Noé, onde Deus só acha a família de Noé e a sua família que agradasse a ele. Mas Deus deu oportunidade para aquela geração, fazendo uma arca. Mas muitos são conhecedores que só Noé foram salvos. E Deus vem tratando cada vez mais com o homem, aonde chama o velho Abraão, escolhe Abraão, e ali faz uma aliança com ele. E ali ele vai se revelar a uma nação, vai fazer Abraão pai de nação, aonde ali ele vem criando ali, com Abraão, depois Isaac, e depois vem com Jacó, que vira Israel. E ali Deus mostra um grande amor por Israel, vem tratando com aquele povo, vem tratando Israel, vem ali cada vez mais abençoando aquele povo, aonde muitos conhecem a história. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas infelizmente aquele povo onde Deus tratou com ele, onde Deus resolveu escolher o povo dele, acabou falhando na sua missão, acabou falhando naquilo que Deus tinha determinado para Israel, para o povo dele. Mas ali Deus, ele olhou para todos os seres vivos, olhou pela raça humana, olhou por o mundo, olhou. E a Bíblia fala que quando Deus olhou do céu à terra, ele não via um justo sequer. Não tinha judeu, não tinha gentio, não tinha grego, não tinha ninguém que agradasse a ele, não tinha ninguém. A Bíblia vai nos escrever que Deus ficou sem falar com aquele povo, com Israel, o povo que ele escolheu. 400 anos Deus não se falava com ninguém. Deus não levantava ninguém para falar, não levantava profeta, não levantava ninguém para falar. E a Bíblia vai nos escrever que ali, aquele povo, onde Deus escolheu, e acabou se transgredindo mais, se afastando mais. Mas um certo dia, uma jovem chamada Maria, recebe uma visita inesperada, uma visita de um ser angelical, aonde ali aquele ser, ele sauda aquela mulher, sauda aquela jovem, louvado seja Deus, e diz para ela que ela ia ter um filho gerado pelo Espírito Santo. E onde aquela mulher ali, ela toma posse daquilo que o anjo tinha falado para ela, que do ventre que ela ia nascer o Salvador da humanidade. E ali Deus levantou um profeta chamado João Batista, primo de Jesus. E ali a Bíblia vai dizer que esse profeta chamado João Batista, ele veio ali falando com o povo de Israel,
com o povo judeu, o povo onde Deus tinha escolhido, um povo onde Deus tinha manifestado, um povo onde Deus tinha se revelado para eles. Louvado seja Deus! E Deus vem falando com aquele povo através do seu profeta João Batista, onde a Bíblia vai falar que ele veio preparando o caminho, aonde João Batista ele veio falando para que o povo se arrependesse, para o povo de Deus, Israel, voltasse para Deus, se arrependesse. Louvado seja Deus! Glória a Jesus! Israel achava que só eles tinham a bênção. Israel achava que só ele era o povo eleito, nação eleita, salva. Louvado seja Deus! Só que Deus, ele tinha um plano para a humanidade. Só que Deus, ele tinha um plano para cada raça humana. Louvado seja Deus! E ali, aonde vem ali Jesus batizar, ali no Rio Jordão, aonde ali João Batista avista ao Cristo, ele avista, ele olha para o Salvador e ele brada, ele grita: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai nos falando que Jesus ele veio para batizar ali com seu primo. E ali ele veio começar um novo ministério. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. E aonde Jesus ali ele se repousa há 40 dias e 40 noites. Aonde Jesus ali ele resolve enfrentar as tentações de Satanás. E ali, depois desses 40 dias, Jesus agora ele ia começar um novo ministério. A Bíblia fala que Jesus ali, ele vai para a sua terra, aonde ele foi criado, ali em Nazaré. E ali ele foi convidado para ler as Escrituras Sagradas. E ele ali, ele começa a ler o livro de Isaías. E ele começa a falar: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me chamou para pregar o Evangelho, a libertar as almas cativas, anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali aquele povo, quando viu aquilo ali, e viu que Jesus falou: hoje está se cumprindo tudo isso, a Bíblia nos fala que eles se iraram. Eles não gostaram. Por quê? Essa mensagem que Jesus tinha falado ali era uma mensagem messiânica. Era só o Messias. Era só o Messias esperado, onde o povo de Israel estava esperando. Podia falar aquilo. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele ali se retira daquele lugar. E a Bíblia vai falar que Jesus ali, ele vai para um lugar chamado Galileia. E esse lugar ali, essa região Galileia, vivia muitos gentis, vivia muitas pessoas, onde não era de Israel, onde não era um povo escolhido por Deus. E a Bíblia vai nos falando que ali, que Jesus começou a anunciar a palavra de Deus, e ele começou a falar: o tempo está se cumprindo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. E Jesus começou a ensinar para cada uma das pessoas. Cada um que chegava até Jesus, ele ensinava, ele falava. Só que ele não só ensinava. Jesus, ele não só ensinava, ele também, ele tratava com as dificuldades do ser humano. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus começou a ensinar, começou a pregar um sermão, e ali ele viu aquele povo, ele começou a olhar para cada um daqueles povos, e a Bíblia nos fala que ele compadeceu-se.
Ele se compadeceu de cada um. E ali Jesus tratou com cada um. A Bíblia fala que cada um ali era como uma ovelha sem pasto. Pessoas aonde estava ali desgarrada, andando sem rumo. Aonde ali cada um tinha suas dificuldades, Jesus conhecia de cada um. Jesus começou a tratar com eles. Jesus começou a curar. Jesus começou a libertar. Jesus começou a fazer a sua obra. Todas as pessoas que vinham até Jesus, Jesus tratava, atendia cada um. Jesus ensinava as leis de Deus. Jesus ensinava a como seguir, a como viver. Jesus ali, ele falava como servir, poder servir ao Senhor. Louvado seja Deus, o nome de Jesus, para todo sempre. Glória a Deus. Só que Jesus, ele tem uma missão para se cumprir. Lá atrás, lá no jardim do Éden, o homem se perdeu. O primeiro homem da raça humana, o primeiro ser vivente se perdeu. Deus tinha se afastado do homem. Deus, ele tinha se afastado. Eu disse logo após que Deus, ele falava com o homem. Ele vinha, comunicava com o homem. Deus vinha e falava, tinha aquela amizade com o homem. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando o homem resolveu desobedecer, quando o homem resolveu desobedecer, Deus se afastou. Mas ali, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava na terra. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava falando com cada um. E a Bíblia vai falar que ele não fazia acepção de pessoas. Ele entrava na casa de rico, entrava na casa do pobre, entrava na casa da prostituta, entrava na casa do ladrão. Cristo era diferente de muitos ali das religiões religiosas daquela época. Ele atendia a todos. Aqueles que vinham até ele, Jesus atendia. A Bíblia vai nos descrever que um dia um certo homem chamado Zaqueu, publicano, ele ali sentiu vontade de conhecer a Jesus, subiu no pé de árvore para poder ver, porque ele era pequeno, de baixa estatura. E Jesus, olhando a intenção dele, porque Jesus, ele olha a intenção. A intenção que Zaqueu era conhecer a Jesus. E Jesus falou: desce daí, porque hoje eu vou repousar na sua casa. Desce daí, que hoje eu vou repousar na sua casa. E ali a Bíblia vai falar que aquele homem ficou tão muito alegre que ele disse, ele se mudou tanto que ele falou: não, olha Jesus, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado, se eu tenho feito algo, eu vou dar tudo de volta. Eu vou entregar tudo o que eu fiz de errado. E Jesus se alegrou e disse: hoje mesmo teve salvação nessa casa. Hoje mesmo teve salvação nessa casa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar alguém nesse bairro. Há quanto tempo ele vem falando com muitos aqui? Há quanto tempo Jesus, ele vem batendo na mesma tecla? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai falando que Jesus veio tratando, veio falando com cada um. Mas chegou um certo ponto onde ele ia terminar a sua missão. Aonde ele falava, explicava para os seus discípulos, para os seus companheiros, para os seus amigos, que ele precisava a ser morto. Que ele ia ser morto. Ele ia ser entregue. Mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. A Bíblia vai começar a nos descrever a trajetória de Jesus.
A Bíblia vai falar que Jesus ali, ele foi pego ali, junto com os seus discípulos no jardim de Getsemane, aonde vieram ali cada um, os sacerdotes ali, cada um daquela época, para prender Jesus, onde Jesus é traído um pelo um dos seus discípulos. Mas a Bíblia vai falar que Jesus, ele mesmo que se entregou para aquele povo. A Bíblia vai falar quem é Jesus de Nazaré, quem é ele, quem é? E a Bíblia vai nos falar que Jesus falava, eu sou o que vocês procuram. E a Bíblia vai falar que Jesus ali, ele é levado ali para aquele povo, e ali ele é infelizmente injustiçado, ele é ali acusado de algo que ele não cometeu, blasfema contra Roma e contra Deus, e leva ele ali para ficar perante César. Mas César sabia que aquele homem era inocente, sabia que aquele homem tinha algo bom naquele homem, sabia que tinha algo diferente nele. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos falar que Jesus ali, ele foi sentenciado, foi chicoteado, foi espancado, e bota perante ele ali aquele povo israelita, o povo onde Deus tinha tratado, o povo de Deus tinha escolhido e se revelado para ele. E ali César fala, vocês querem que soltem Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, o homicida? Ou Barrabás? E a Bíblia vai nos falar que aquele povo começou, solte Barrabás e crucifique Jesus. E ali a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele foi levado pelos romanos, os soldados romanos, e agora ele foi chicoteado mais, e ponharam ali uma coroa de espinho em Jesus, ponharam ali uma coroa de espinho, onde cravaram a sua cabeça, e para zombar mais dele ali, rasgaram uma veste, colocaram nele, e deram ali um cajado, e começaram a reverenciar, salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Jesus ensanguentado, cansado, e ali Jesus é levado, colocado nos seus ombros um madeiro. E ali Jesus, ali ele vai andando pelas ruas de Jerusalém até um lugar chamado Gólgota, lugar de caveira. Jesus ele vai até uma trajetória caminhando até o seu lugar da sua crucificação. Nesse decorrer, Jesus ele vai andando pelas ruas de Jerusalém, e muitas pessoas olhavam para ele. Acredito eu que muitos ali, das pessoas que Jesus tinha tratado, estavam ali, estavam vendo ele. Mas como diz as Escrituras Sagradas, ele foi desprezado, foi humilhado. Ele foi onde o homem olhava e virava as costas, virava a cara para ele, E Jesus ali, cansado, e Jesus ali caminhando com um madeiro nas costas, e Jesus ali estava indo ao seu rumo da sua crucificação, mas nada ele falava, e a Bíblia vai nos descrever que Jesus ele foi até o fim, e ali levaram ele ali até o alto da crucificação, e crucificaram a Jesus Cristo. E a Bíblia vai falar que estando ele ali no madeiro crucificado, estava ele ali, e as pessoas olhavam, estavam assistindo tudo aquilo que tinha passado com ele. Jesus ele não foi o primeiro e nem o último a morrer crucificado. Já era acostumado a haver crucificação naquela época, já era acostumado a matar pessoas, mas essa crucificação foi diferente.
Essa crucificação foi diferente, porque a Bíblia vai nos dizer que ao meio-dia o céu se escureceu, o sol não deu a sua luz, a natureza ficou triste, se escureceu, nublou-se. E Jesus, olhando ali na cruz, ali olhava para cada um, e a Bíblia vai nos falar que eles maneavam a cabeça, balançavam a cabeça. Esse não é o rei dos judeus? Esse não é o Cristo? Desce daí, desce daí, nós queremos neles, nós vamos crer neles. Só que a Bíblia vai falar que Jesus, olhando para aquilo, ele orava ao Pai, ele fazia uma oração: Pai, perdoe, eles não sabem o que eles fazem. Pai, o perdoe, eles não sabem o que eles fazem. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. E a Bíblia vai descrever que Jesus, estando ali, estava com eles 2 ladrões, 2 malfeitores, um à sua direita, outro à esquerda. Um desprezava, o outro pediu misericórdia para Jesus. O outro reconheceu que ele era o único Salvador. E ali a Bíblia vai dizer que Jesus, estando perto da sua partida, perto a sua hora de ir para o Pai, ele começa a clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele começa a passar por uma aflição, porque naquela hora ali, Deus Pai, aquele que estava com ele a todo momento da sua trajetória, aquele que estava com Jesus, estava em toda a sua trajetória, estava com ele naquele momento ali, Deus lhe tinha virado as costas, Deus Pai tinha virado as suas costas ao seu filho. Mas ali antes que a Bíblia fala que ele expirou, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tudo isso Jesus passou. Tudo isso Jesus passou. Tudo isso Jesus enfrentou. A cruz cruenta, uma morte mais cruel que um ser humano podia passar. Tudo isso Jesus passou aqui nessa terra. Tudo isso Jesus passou apenas por um motivo. Apenas por um motivo. Para poder trazer de volta aquilo que tinha perdido lá no Jardim do Éden. Jesus, ele veio para essa terra para uma missão, para trazer o homem de volta para Deus Pai, para Deus. Jesus, ele veio nessa terra para salvar o homem nos seus próprios pecados. A Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo, quando ele estava aqui, que ele falava: eu não vim condenar o homem, mas sim para salvar. Eu não vim para julgar o homem, mas sim para salvar. Mas salvar de quê? De que o homem precisa ser salvo? Do que o homem precisa ser salvo? Que salvação é essa que nós precisamos ter? A Bíblia vai falar que nós era como ovelha desgarrada, e andava cada um segundo as suas vontades. Andava cada um. A Bíblia vai falar que não tinha um justo sequer, não tinha ninguém que se alegrava a Deus. Até onde Jesus veio e vem fazer a vontade do Pai. E vem fazer a vontade daquele que só nos amou. E ali Jesus, quando ele estava na cruz, quando Jesus ele carregou o madeiro, levou a chicotada, quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus passou por aquele momento cruel,
quando Jesus ele passou por aquele momento, o momento foi por cada um do ser humano. É por isso que João 3,16 vai nos falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, que deu o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha morrer, mas venha ter vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse, não para que condenasse, mas para salvar o mundo. Amados irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, esse é um relato onde o próprio Deus resolveu salvar o homem pecador. O relato da história de Jesus é um relato do Deus que veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. Por isso que a Escritura vai dizer que ele veio pelos seus, mas os seus não receberam. Por isso que a Escritura vai nos dizer que todo aquele que o receber o seu Filho será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E é quando a Bíblia vai falar que ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões, foi moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela pisadura nós fomos sarados. Naquele momento da crucificação, naquele momento onde Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, estava o meu pecado, estava o teu pecado. Naquele momento onde Deus Pai ali virou as costas ao Filho, o pecado da humanidade estava, aleluia, nos lombos de Jesus, estava em Jesus Cristo.